Levo minha mão à pena, elevo o pensamento a Deus, pedindo que fortifique todos os pensamentos meus. Vossa inspiração divina, enviai-me lá dos céus. Invoco a Virgem Maria, Mãe do Autor da Redenção. Dai-me paz na consciência, ó Virgem da Conceição, para contar um ocorrido que faz cortar o coração. O que eu quero contar não é história elegante, são versos feitos por mim, não é assunto galante, pois é relativo à morte e muito impressionante. Quando narro este ocorrido, sinto imensa saudade, dói dentro da minha alma, pois tenho realidade, que vi meu próprio sangue derramado em quantidade. É a morte dolorosa de duas crianças belas, chega dói meu coração quando me recordo delas, pois nunca pude olvidar duas mortes como aquelas. Para os pais dessas crianças foi um dia de amarguras, choravam desconsolados por aquelas sortes duras, mas sempre rendendo graças ao bom Deus lá nas alturas. Eu me lembro que a gente tinha as atividades além desses serviços de agricultura, e na escola, meu pai, a gente tinha a missão de buscar água, que nunca tinha muito, era difícil nas cacimbas mais próximas, e também a lenha, que buscava para cozinhar, né? Tudo era na lenha, não existia outro meio de não ser através da lenha, ou no fogão, ou no astrempo, falar como. E aí a gente ia buscar muito essa lenha no Alto do Bezerro, ali perto da mina do Bezerro, ou na mina do Chiqueiro, ou Alto dos Meninos, que hoje falar do Alto dos Meninos, onde aconteceu aquele acidente fatídico no dia 19 de fevereiro de 1944. Bom, falando-se da vida e obra do professor João Manuel, da comunidade de Juazeiro, se tem uma história de um líder comunitário que, naqueles tempos, exigia que esse trabalho, né, as ações fossem polivalentes, abrangendo assim vários setores da comunidade. Ele era professor, né, trabalhava na agricultura, né, fazia parte do tiro de guerra também, quer dizer, toda atividade que exigia conhecimento humano e participação, João Manuel sempre estava à disposição. Professor era muito rigoroso na época, mas só saía da escola se aprendesse, tinha que estudar. Forçava muito, e aí a gente, às vezes, até se chateava, porque ele não queria ninguém com dificuldade, que tivesse dificuldade, dissesse, não vou aprender porque o professor não ensinou e nem se interessou. Então ele era muito rigoroso nesse ponto. Não lembro muito, porque o tempo foi passando, com 80 anos você esquece. Mas as imagens estão gravadas principalmente do dia 20, quando os corpos foram saindo de rede, levados em rede, para ser enterrados em Parelhos. E esse enterro foi feito também às 15 horas. Não lembro muito porque meu pai ficou a vida toda em silêncio. Sofreu sozinho aquela dor da perda dos dois. Eu saí muito cedo, saí aos 17 anos, eu só fiquei 13 anos lá da morte deles. E assim não tinha mais outra conversa, outro assunto, a não ser as missas anuais, as orações anuais e diariamente que minha mãe fazia para os dois e para o meu pai também. A pessoa, quando nasce, já é com a sua sorte. Deus reserva sua guia, não há ninguém que a corte. Deu-se esse caso em Parelhas, no Rio Grande do Norte. Assisti nesse ocorrido, achei que foi um mistério, mas primeiro eu quero dizer que o caso aqui está sério. Todos os dias se sai à procura do minério. A 19 de fevereiro, o senhor João Manuel seguia à procura do minério com 2 filhos em companhia.
um legítimo e outro era quem em sua casa vivia. Neste dia eu também segui com o mesmo ideal, pesquisar neste lugar, pois era lindo o material, sendo no sítio fechado em Juazeiro afinal. Meu pai foi um grande educador dessa comunidade. Só tinha ele de professor aqui, mas ele educava muito bem. E também minha mãe ajudava, ela era uma voluntária. Ela ajudava na parte das merendas e a minha convivência com ele, eu não tenho muito para falar porque era mais meus irmãos, mas a minha convivência foi muito boa. Ele era um bom educador, aconselhava a gente, para a gente nunca seguir o caminho errado. Ele gostava muito de preparar aquelas aulas e eu ia observar. E era só através dos livros, tudo escrito, não tinha nada como hoje, que é tudo muito fácil. Era tudo manuscrito. E ele preparava aquelas aulas. E ele gostava, além dele trabalhar a gramática, ele gostava muito de fazer as aulas dele diversificadas. Na terça-feira, ele funcionava da terça ao sábado. Aí ele trabalhava a marcha. Ele ensinando os alunos a marchar, que era para quando tivesse uma comemoração cívica, ele já saber marchar. E no sábado ele tirava só para trabalhar a religião. Aí ele ensinava o catecismo, que ele foi o primeiro catequista aqui da comunidade. Chegamos no dito ponto, começamos a trabalhar. Os meninos um pouco distantes começaram então a brincar, dizendo: achei um berilo, vou meio quilo inteirar. Daí a pouco ouvimos um barulho diferente. Nós que estávamos sentados erguemos-nos de repente. Que espetáculo doloroso se achava em nossa frente. Uma pedra havia tombado com muita velocidade em cima dos dois meninos, Ari com 9 anos de idade, Paulo com 13, e tinham um ao outro grande amizade. Quando nós vimos a pedra ter sobre eles arriado, pulamos para salvá-los, pois ela tinha parado, mas ergueu-se lentamente e tombou para o outro lado. A dimensão da pedra tem 1 metro de largura, 1,60 de comprimento, 70 centímetros de altura. Ó que peso formidável para uma criatura. Ficou Ari como morto, Paulo muito machucado. Peguei-o, porém não pude, pois era um pouco pesado. João Manel chamou Ari, mas ele ficou calado. Demos o grito de alerta, naquela hora apertada, para ver se vinha alguém. Chamamos por Nossa Senhora, que é quem consola os tristes e não despreza a quem implora. João Manel com seu filho, que em sangue se banhava, sempre pedindo socorro, para ver se alguém chegava. Ari chorou e ele viu que seu filhinho inspirava. Nesse momento chegou Inácio Antônio na carreira, o senhor Francisco Medeiros e o senhor José Ferreira. O senhor Virgínio Tavares vinha subir na ladeira. João Manel disse a Inácio: se puder, vá me arranjar 2 redes e uma vela, para na mão de Ari botar. Inácio voltou correndo, sem coisa alguma indagar. Poucos minutos depois, chegou já muito cansado, com 2 redes e uma vela, que foi buscar apressado. Ainda chegou a tempo, Ari não tinha inspirado. João Manel, com Ari nos braços, porém não esmoreceu. Pediu à Santíssima Virgem: já que o martírio me deu, dai-me também paciência, já meu filhinho morreu. E ele era muito dedicado, né? E ele empregava todo o seu potencial intelectual de conhecimento a serviço da comunidade e da educação, certo? Então ele criava, inclusive, metodologias de ensino, né? De comportamento, inseria isso na sociedade também, né? Então ele criou formas de metodologias de ensino. E foi muito importante, há um escritor parelhense, um historiador, Aldo Medeiros de Lima, que ele relata em seu livro que a comunidade de Juazeiro
praticamente na comunidade de Juazeiro não há e não havia há muito tempo pessoas analfabetas. Então a alfabetização lá era generalizada através do professor João Manuel. Eu participava muito das atividades, estudei com ele. Ele era um professor muito bom, agora ele era um pouco rigoroso, mas a época favorecia isso mesmo. Então a gente tinha que respeitar e o aluno só saía da escola quando soubesse ler e escrever. A escola era cuidada por minha mãe, na limpeza, eu mesmo coloquei muita água para os alunos, tinha um tanque assim com uma torneira, aí a gente subia ali, enchia aquele tanquinho para os alunos tomar água, depois da merenda, que eles ficavam com sede, lavar banheiro, essas coisas. Minha mãe era muito religiosa e meu pai também, ela era do apostolado da oração, meu pai era mariano, e eles orientavam muito a gente para ir à missa, que não faltasse a missa, mas como naquela época tudo aqui era muito difícil, ter uma missa, não existia igreja, nada, e a gente, quando tinha uma oportunidade, já corria para Parelhas para assistir às missas lá nas missões de Frei Damião, tudo a gente participava. Pronto, aí aqui, essa casa que a gente estamos gravando aqui, foi a casa dos meus pais, eles sempre acolhiam os padres nas festas, Padre Raimundo vinha, passava 3 dias aqui, dormia aqui, tinha o quartinho dele para ele dormir, fazia as refeições. Monsenhor Amâncio também participou muito daqui de missa e vinha aqui para casa fazer as refeições, que mãe acolhia com muito prazer. Ela tinha muito gosto de pai também, ele era uma pessoa muito acolhedor. Ele gostava muito de fazer caminhada com os alunos para o Alto dos Meninos. Ele sempre ia, assim, 7 de setembro ele fazia também para Cobre, Povoado Santo Antônio, mas outros dias ele ia em caminhada com o Alto dos Meninos, com os alunos, para lá, aí contava lá a história do acontecido e rezava o terço e todo mundo cantando, rezando e cantando as músicas religiosas. E eu participei também muito, tive o maior gosto na minha vida com minha avó materna e minha avó paterna. Todos os sábados a gente ia para o Alto dos Meninos fazer oração, rezar o terço. E quando a gente ia subindo alto, minha avó já era um pouco idosa, ela levava uma bengalinha e eu levava outra, que eu queria imitar ela. E ela ficava rindo, porque eu ia com essa bengala, mas eu estava querendo imitar a minha avó. A gente ia e voltava. Todo sábado a gente ia rezar o terço no Alto dos Meninos. Abraçou-o pela última vez, beijou com imensa saudade e disse: Deus o conduza para a santa eternidade. Deus quer assim seja feita a vossa vontade. Agora vamos ver Paulo da forma que ele ficou, conversando muito bem, mas a febre o atacou, dizendo variedade, por certo infeccionou. Antônio Oliveira e Cassimiro chegaram nesta ocasião. Botamos os feridos nas redes, seguimos em direção do senhor João Manel para a sua habitação. Quando em casa chegamos, foi grande e triste o clamor. Choravam todos da casa, avós, pais com imensa dor, vendo o morto ensanguentado, o primeiro fruto do amor.
naquele tempo as coisas eram muito difíceis e tinha que ajudar a ele e a minha mãe também. E ainda tinha que arranjar tempo para estudar, porque meu pai era professor e ele queria que a gente aprendesse. Todos os dias a gente ia, trabalhava, mas ia para a escola. Eu ajudava minha mãe nos afazeres de casa. E também ajudava meu pai na escola, ela ficava de lado, ele no birô e ela de lado. Lembro muito disso aí. Meu pai era uma pessoa exigente, mas era uma pessoa muito séria, com muito respeito. Ele criou a gente assim, com muito respeito com as pessoas. Quando eu tinha 2 anos e 10 meses, que aconteceu um acidente lá com meu irmão mais velho, Ari e Paulo, né? E eu achei melhor começar com essa história porque a partir daí surgiu o Alto dos Meninos. O meu pai, ele, depois desse acidente, ele construiu um altar com 2 pilares, né? Um com o nome de Ari e outro com o nome de Paulo. E eu me recordo que, apesar da pouca idade, 2 anos e 10 meses, eu tenho uma lembrança que eu via o meu irmão, o Ari, deitado, era uma cama de casal, deitado e dormindo. Na minha mente, ele estava dormindo. E o Paulo, ele levantava, assim, sentado na cama, mas ele levantava para beber água, né? Meu pai levava água para ele beber. Ele já estava com febre, só que depois faleceu também. Então, é a única lembrança que eu tenho da minha infância, assim, que apesar de ser muito criança ainda, mas eu consigo lembrar disso aí só. Meu pai era professor, né? E ele era muito festeiro, gostava de fazer festas para as crianças da escola, né? E me lembro das corridas de bandeira, né? Era uma aposta, né? Para ver quem ganhava. A corrida era bandeira azul e verde. E eu gostava muito disso porque ganhava bala, né? Quer dizer, bala aí era confeito, né? Eu não sei se até hoje se falam isso com confeito. A gente ganhava, o que ganhava a corrida, ganhava a bala. Então, essa é uma outra lembrança assim, que eu gostava muito, né? Eu participava, né, dessas corridas, né? Era uma coisa assim, bastante divertida, né? De Henrique Cassiano, Paulo era filho, e então ele, para ganhar a vida, vivia de vender pão, e também para sustentar seu filho na instrução. Quando soube da notícia, ficou muito aperreado. Foi logo entregar os pães que já tinha encomendado, e procurou João Manel para saber do passado. Logo que deu-se o desastre, um carro mandou-se buscar, para levar os feridos para o médico examinar. Mas quando o carro chegou, achou o último a inspirar. Às 5 horas da tarde foi quando Paulo morreu. João Manel foi à rua, junto com um amigo seu. Ali contou a Henrique o caso como se deu. Voltaram com as mortalhas, sendo 3 em companhia. Severino Rodrigues, João Manel e Henrique também seguia. Chegou, chorou, porque a morte do seu filhinho sentia. Passou-se a noite acordado, fazendo guarda ou vigia. Pela manhã levamos à rua, muita gente em companhia.
Lá veio o médico e o delegado para fazer vistoria. João Manuel ao médico todo o ocorrido contava, o doutor com atenção e o delegado escutava. Veja este coração, nesta hora como estava. Pelas 3 horas da tarde foram eles sepultados, pois se retrataram juntos, juntos foram matriculados, e sempre viveram juntos, juntos foram martirizados. Hoje o lugar do ocorrido é lugar de oração. Botou-se lá 2 cruzes, o sinal da redenção. O instrumento do martírio está lá na exposição. Este grande fato por mim nunca será esquecido. Cada um põe o caso em si. De um lado, um amigo ferido. Do outro vem inspirando seu sobrinho querido. Eu não convivi com meu avô, mas os depoimentos que existem sobre ele, de familiares, de pessoas da comunidade, mostra que ele foi uma pessoa que cumpriu o seu propósito. Foi um humanista, né, um homem que fazia de tudo um pouco para ajudar a sua comunidade. Toda atividade que exigia esforço dele, ele estava presente, se dedicando, né, se colocando à disposição e pondo em prática tudo que estava ali ao alcance dele pela sua comunidade. Então foi uma pessoa admirável por nós da família, né? A história dele fala por si só. Esse acidente no Alto poderia ter sido um acidente comum, como muitos que acontecem no mundo, né? Mas devido a ele ter inserido ali toda a sua fé, toda a sua confiança em Deus, fez com que tudo isso mudasse a história, né? E hoje nós estamos aqui gravando um documentário falando sobre o Alto dos Meninos por causa de uma manifestação de fé desse casal. Então a história do meu avô ela é uma história inspiradora, né, que é motivo de orgulho para toda a nossa família. Eu passo para os meus filhos para que eles também possam passar adiante. Moro aqui na comunidade Juazeiro, não é? Sou ministra da Eucaristia, sempre participando aqui dos eventos aqui do Alto dos Meninos, porque é um lugar de oração, um lugar calmo, tranquilo, de reflexão, onde muitos milagres já foram acontecidos aqui neste alto, através da fé. Meu pai mesmo, não é? Ele foi acometido por um CA de pele e passou por uma cirurgia e fez um pedido à Nossa Senhora do Ó. E com 22 dias de cirurgia, viemos aqui ao alto agradecer a Nossa Senhora do Ó por essa graça alcançada. Hoje, meu pai agora em abril, dia 9 do próximo mês, completará 80 anos. E graças a Deus foi curado pela fé. Então o que a gente pode falar é que em todos os setores da sociedade, do conhecimento e da educação, o professor João Manuel era consultado, tinha o conhecimento e aplicava isso aí com muita convicção e chegava a ser até meio perfeccionista, né? Pode-se concluir aqui que ele foi o grande responsável pela comunidade Juazeiro não existir pessoas analfabetas. Meu pai, quando estava trabalhando na banqueta, que tem ao lado ali da capelinha, ele e tio Bernardino ouviram um barulho estranho e saíram rapidamente dentro da banqueta e viram a pedra já em cima dos meninos, de Ari e Paulo. E ele gritou na mesma hora, valei-me Nossa Senhora do Ó. E a pedra lentamente saiu de cima das crianças, deu 3 tombos e parou onde está até hoje, no mesmo lugar. E então, depois disso, as pessoas perguntavam às vezes, e a gente tem que dizer, e tem a certeza disso, que foi um milagre, primeiro milagre que aconteceu aqui no Alto dos Meninos, foi esse momento que a pedra saiu de cima dos meninos. Depois meu pai gritou, valei-me Nossa Senhora do Ó.
Pode o leitor dar por vista, o caso assim foi passado. Quando vier a Parelhas, pergunta ao delegado, o senhor Cícero Azevedo, que ele tem escriturado. Aqui vou findar meus versos, porque já estou cansado, com os trabalhos do mundo sempre vivo conformado. Muito mais sofreu Jesus para resgatar o pecado. Todos nós temos por certo um dia também falecer, não tem esse nem aquele, nem aonde se esconder, pois a base deste mundo é nascer, sofrer e morrer. Bem sei que os feitos de Deus, mal não é só o bem, assim fico conformado, nestes termos digo bem, unidas irão aos céus, entoando sempre a Deus louvores sem fim. Amém.